Pode ser várias coisas. Pode ser desde das coisas clássicas, né? Álcool, cigarro, drogas. Como pode ser também sexo, falar mal dos outros, gastar, comer, dormir, sei lá, tudo que é em excesso. E que a gente não consegue, que a gente vai... fica voltando para aquele lugar que depois a gente se sente mal porque fez, sei lá. Muita gente às vezes nem percebe esses mecanismos, né? Eu percebo em mim que sempre que eu tô perto de uma situação assim, que vai ser duro olhar para ela, dispara um mecanismo meu, um anestésico. Meu anestésico é o açúcar, o doce. Ah, então todo mundo que come doce, não, né? Um docinho tudo bem, mas um pote inteiro de sorvete tem alguma coisa aí. E aí parece que quando eu vou em busca disso, todo o resto, eu me distancio daquele núcleo que eu deveria olhar. Mas às vezes eu não tenho estrutura ainda. Eu preciso respeitar que eu não tenho estrutura ainda, mas eu preciso olhar para isso e construir essa estrutura. Deixar a coisa vir à tona e depois deixar ela ir. Mas a gente evita. Esse evitar é o controle, é tentar controlar a situação. É muito difícil sustentar uma situação no qual a gente está aprendendo. E é difícil, assim, quando a coisa é difícil, a lição é difícil a gente sustentar. A gente quer fugir daquilo. Ah, eu já aprendi. A gente acha que a coisa vai se resolver com uma frase. É a mesma coisa de ler um livro sobre autoajuda ligada à depressão e achar que aquele livro vai te tirar da depressão. Não. Ó, é trabalho duro. Trabalho duro. E que tem um tempo. Tentar manter controle sobre as situações é um dreno energético. A gente perde muita energia no processo de controlar. Quando a gente se liga ao fluxo e deixa aí, é mais simples. Não é mais fácil, mas é mais simples. Porque tudo na natureza segue um fluxo. Então a gente tem à nossa disposição o tempo todo a natureza ensinando pra gente que a gente deve fluir. Então a nossa respiração flui. Já pensou? Se eu inspiro e só seguro, não quero soltar? Eu preciso deixar a respiração ir e vir, ir e vir. Eu preciso aceitar que eu estou envelhecendo, porque é natural. Então eu preciso aceitar que o tempo passa, que a criança vai se tornar um adolescente, que o adolescente vai se tornar um adulto, que o adulto vai se tornar uma pessoa madura, que a pessoa madura vai envelhecer e que essa pessoa vai morrer. São ciclos, as coisas fluem. A lua tem as fases, as estações. Então eu vou me agarrar, eu não quero. Cara, deixa aí, é uma lei natural. Mas por algum motivo a gente acha que tem o controle sobre algumas coisas. E a gente se esforça para manter o controle. Isso é um dreno energético. A gente poderia usar essa energia em prol do nosso crescimento, em prol de aceitar as coisas como elas são. Tem gente que se esconde atrás dessa camada, dessa capa, dessa máscara de espontâneo. Ah, eu falei aquilo para aquela pessoa porque eu sou espontâneo. E aí sai falando umas coisas assim completamente impensadas. E aqui estou eu do meu lugar dentro desse julgamento. O que seria impensado para mim, o que seria uma atitude equivocada. Para mim, a espontaneidade é uma coisa muito ligada ao coração. E é uma coisa que a gente não aprende. Eu acho que é uma coisa que a gente reaprende, que a gente conquista de novo. Porque quando a gente nasce com essa qualidade, com essa característica. A criança é espontânea, mas aí, durante a educação dela, ela vai sendo podada, ela vai
começando a entender que algumas coisas são bem-vindas e outras não. E é um processo doloroso, porque muitas vezes ela tem que abrir mão de coisas que eram muito da natureza dela, mas ela aprende que aquilo é equivocado e que ela não pode ser daquele jeito. Então eu acho que negar, eu acho que é uma violência. A gente negar aspectos assim da gente mesmo, né? Porque eu tô pensando aqui, quando eu falo isso parece que a culpa é da criação e dos pais da gente, né? Tudo acaba caindo nos pais. Acho que não tem vítimas. E acho também que não tem culpados. Eu acho que tem processos. Eu tô aqui pensando que eu acho que uma coisa não precisaria excluir a outra, né? Senão a gente começa a colocar uma carga muito pesada dentro da palavra controle. Eu acho que o controle, ele faz parte da construção da gente como ser humano, ela faz parte do ego, assim, né? Você tem um controle. O problema é quando ele fica doentio, quando ele fica a serviço do medo, né? Então eu tenho medo, por isso eu controlo, né? O controle quando tem a ver com manipulação. Eu quero que alguma coisa aconteça da minha forma, então eu vou controlar cada uma das minhas atitudes para que aquilo aconteça. Então, acho que o controle é a serviço do eu inferior, desses aspectos que a gente traz na nossa psique, ele talvez tenha esse sentido, né? Mais pesado. Sei lá, porque senão a gente fica excluindo. Mas, quando eu entro numa sala de aula para aprender a dançar, eu preciso ter controle do meu corpo. Eu preciso entender o funcionamento desse corpo. Eu preciso entender o uso do espaço. E eu preciso colocar o meu corpo nessas situações, né? O quadril é para cima, o quadril é para baixo, é um deslizamento, é dentro do ritmo, é seguindo o ritmo. Tudo isso precisa de um controle. Mas para dançar, né? Então o processo de aprendizado tem a ver, para mim, tem a ver com eles ficam entrelaçados, esses dois assuntos o tempo inteiro. Você está controlando o movimento, mas ao mesmo tempo você precisa deixar o movimento acontecer. Deixar. Para a gente deixar ir, para a gente deixar as coisas acontecerem, a gente precisa confiar que a gente está aprendendo. Não no tempo, talvez, que a gente gostaria, mas a gente está aprendendo. Deixar ir tem a ver também com desapego, né? Com se desapegar. Então, eu tô falando um pouco da dança para deixar a coisa um pouco mais concreta, né? Um pouco mais concreta. Mas isso se desdobra para nossa vida, né? Para as situações que se apresentam no nosso cotidiano. Então, às vezes a gente acha que está seguro quando as coisas estão sob controle. Mas eu convido você a pensar sobre segurança. Será? Né? Que segurança nós temos realmente? E às vezes a gente se agarra com unhas e dentes a situações que a gente deveria deixar ir, que precisam de mudança. Mas toda mudança é uma ameaça. A ameaça é aquele mundo que a gente acha que está sob nosso controle. A gente deixa de crescer, de aprender, porque a gente se agarra. E tudo bem se agarrar, tá, gente? Mas por quanto tempo, né? Por quanto tempo a gente vai continuar gerando essa tensão? Tensão porque o coração, a sua espontaneidade, o seu impulso que vem de dentro quer uma coisa. Mas
a sua cabeça, a sua necessidade de controle não permite. Porque é muito difícil lidar com o desconhecido, é muito difícil não ter garantias. O que a gente quer evitar controlando, né? A gente quer evitar dor. Eu acho que para a gente aprender coisas, a gente precisa ter um controle, né? Eu tô pensando aqui no que eu faço. Então eu ensino a dançar. Precisa ter um controle do corpo. Precisa colocar esse corpo em movimento dentro de um ritmo. Existe uma ordem. E eu preciso estar em harmonia com essa ordem. Com a música, com o ritmo, com o movimento, a direção desse movimento no espaço. Então ele é necessário. Mas na hora de dançar eu preciso deixar a coisa acontecer, eu preciso confiar que o meu corpo assimilou, né? O fruto do meu trabalho está assimilado no meu corpo. E aí eu preciso deixar ir, eu preciso deixar a dança acontecer. Eu preciso ser espontânea. E isso quer dizer que talvez as coisas não saiam da forma como eu gostaria. Mas eu posso ter certeza que aquilo está saindo de dentro de mim, que é uma expressão genuína e verdadeira do que eu sou naquele momento, que a comunicação está sendo feita. Eu vou me despedir de vocês agora. Muito obrigada por estarem comigo até esse momento. Namastê.